Salve, salve galera! Aqui quem fala é Léo Guerra e... Carlos Pereira, destrinchando a rodada número 6. Falando da rodada do final de semana, rodada cheia, já que a gente folgou na sexta-feira porque alguém estava viajando, então não teve programação. Mas tivemos Clássico da Saudade, Palmeiras e Santos no Allianz, tivemos Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians na verdade, e tivemos São Paulo e RB. Mas na verdade, nós como somos um programa totalmente ao contrário, a gente começa pelo último jogo da rodada. Botafogo 0, Corinthians 1. Na hora, Corinthians mais uma vez. Um jogo muito duro. Duro de assistir. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou paciente psiquiátrico, eu tomo Rivotril, eu tomo sertralina, mas eu não preciso disso pra calmante. É só assistir um jogo do Corinthians atualmente que a gente dorme tranquilo, baixa a ansiedade, porque eu não torço pro Corinthians naturalmente, né? A gente gosta do Carille, né, Carlão? Claro. A gente gosta do Carille. O Carille... Carille... o trabalho dele, né? 3 títulos importantes. 3 títulos. Mas parece que a viagem pra Arábia fez mal pra ele. Cadê o padrão, Carille? Esqueceu em São Paulo. Para Ribeirão não levou. Não, pelo amor de Deus, você troca 3, 4 jogadores do time e o time parece um catado. Não se sabe. Tirando o Cleison pela esquerda, tinha o quê? Não aconteceu nada. O Love, coitado, correu pra direita, tentou ir pro meio. O que o Bozelli está fazendo no Corinthians? Salvando vocês no final do jogo, né? Salvou bem. Mas não jogou nada. Não tem nem como falar, porque a bola não chegava para ele. O time Sim. estava tão mal que a bola não chegava. O time, com um jogador a mais, parecia que tá com um jogador a menos. Sim. Não criava nada, Porque nada. o que está muito estranho, Carlão, para falar do Corinthians, é que além de faltar padrão por essa questão do início de temporada e dos jogadores novos, tá faltando intensidade. E os times do Carille, né, da escola Tite, Mano Menezes, sempre tem muita intensidade e não tem intensidade alguma. Gente, vamos lembrar uma coisa, o Botafogo é um time que fez 4 pontos no campeonato até então, jogando com 1 a menos, e o Corinthians suou das hemorroidas para fazer 1-0 aos 37, 38 do segundo tempo. Exato. Confere, Carlão. Jogada aérea ainda. É. Precisou tirar o Gustavo do banco, aí o menino tá iluminado, deu Sim, assistência deu pro assistência, é Bocelli, verdade. que não tinha feito nada até então, porque a bola não chegava, e anotou seu primeiro tento pelo Corinthians. Carlão, o que você me diria do carinho, do amor que você tem pelo meio-campo Ramiro? Bom, já tá mais do que certo, né? No começo do campeonato a gente tentava quebrar a cabeça para ver como que vai jogar Jadson, tornou-se Ramiro. Já ficou mais fácil. O Ramiro não vai ser titular do O Corinthians. Ramiro tem tanta intensidade quanto um envelope de tangue de pera com 5 litros d'água, Eu né? não sei qual a mágica que o Renato Gaúcho fez, mas no Corinthians ele não vai ser titular. Isso Não. é notório. Com Nesse jogo ele certeza. já foi substituído. O jogo que jogou No intervalo. completamente de reserva. Não, porcaria. Ele foi substituído. E emendando no que você falou, né, da falta de intensidade, a Sim. importância do Cleison. O Cleison vai ter que jogar mesmo, porque o Romero com o pé fora do Corinthians. O Atlético Mineiro voltou a carga e não tem mais clima para o Romero ficar Não no dá, Corinthians. não dá. Não tem. E o Romero tá segurando a negociação, o Corinthians teve toda a boa disposição de negociar com ele e nada ocorreu. Ou o Jadson ou o Sornosa tem que jogar e isso é resolvido, né? Senão não há cérebro, não há pensamento Não tem jogador. naquele deserto chamado meio-campo do Corinthians. E o Léo Santos foi emprestado mesmo para o Fluminense. Sim, E a torcida tá cabreira com isso, né? sim. Mas falam que ele era a 5ª opção do Carille. Então o menino precisa jogar mesmo porque o Corinthians quer vendê-lo na janela do meio do ano. E para variar, o Corinthians vai pagar integralmente o salário do jogador Que emprestado. beleza. Isso é uma administração. Pra gente parar de falar de Corinthians, senão a gente vai ficar igual a todos os outros programas que só falam de Corinthians, Não exagero. pela primeira vez não tomou gol de bola aérea com Marlon e Pedro Henrique. Verdade. Mas o Carille já sinalizou que Henrique e Manuel vão continuar. Tivemos também um jogo... Sorte do Racing. Sorte do Racing. Amanhã nós vamos saber. E tivemos também no Morumbi, São Paulo 0, Red Bull 0. Tava lotadinho o estádio, né? Sim, a campanha Morumbi 0, né?
Tinha mais gente na porta do que dentro do estádio. Tava louco pra Os caras fizeram umas cruzes, rapaz, pretas, com escrito fora Leco, fora Raí. Tava triste o negócio lá, hein? O que você achou do nosso São Paulo Futebol Clube? O São Paulo já acordou, né? O Mancini acordou porque os medalhões foram sacados. Jusilei não joga mais no São Paulo. Você vê, né? Tava sem o Hudson e mesmo assim ele... Sem o Hudson, sem o William Farias, sem o Farias. Lisieiro, e mesmo assim ele entrou com o moleque da base, o Luan qualquer coisa lá, o menino da base que é bom jogador. Né? E eu tava achando interessante aquela escalação com juventude e tal. 3-4-3. E estavam enfrentando um time do interior que ao lado da Ferroviária é uma das melhores equipes. Temos uma sonoplastia gato nesse momento, mas siga falando do São Paulo, Carlão. Mas o Carneiro foi muito infeliz, maldoso eu diria. naquela Criminoso jogada. que ele fez com o Rafael Carioca. Mas o destaque positivo dessa partida é o Antony. Muito Esse bom menino. jogador esse garoto. A única coisa Gostei muito dele. que alegra e nos entristece ao mesmo tempo é que às vezes daqui 6 meses esse menino já vai ser vendido, porque ele joga Em bola. se tratando de São Paulo, que vendeu Luiz Araújo, David Neres, Thiago Mendes, não é difícil, mas é muito bom jogador. E eu queria falar rapidinho do RBBB. RBBB. O que acontece? O Zago organizou bem a equipe, mas é um time que mesmo com jogador a mais, tem bastante posse de bola, mas é muito toque pra lá, toque pra cá e chuta bastante, mas de longe, não tem penetração, Mas, não gente, tem infiltração. a gente tá fazendo estatística de biquíni aqui, que mostra tudo menos o que interessa, né? O São Paulo sofreu 22 finalizações, ainda que de longe, como o Carlão falou, frente a apenas 8. Tudo bem que jogou 65 minutos com um jogador a menos, que o Carneiro fez aquela senhora cagada. Mas, gente, vocês estão de sacanagem. É o São Paulo dentro do Morumbi. Eu tenho pra mim, como a gente já comentou aqui, Jusilei não joga mais no São Paulo. Nenê tá perdendo espaço. Diego Souza tem proposta do Botafogo do Rio. E a gente adiantou isso. Sim, sim. Lá atrás, a gente já está falando, lá na pré-Libertadores, antes do primeiro jogo, que esses jogadores não iam permanecer no São Não Paulo. tem condição nem física, nem de ânimo. É uma pena que o São Paulo viu isso tarde demais, já estava até fora da Libertadores. Sim. E eu acho que vai ficar fora da primeira fase do Paulista. Será? Eu acho. Vamos falar do clássico agora? O clássico da saudade no Allianz Parque, o jogo que na verdade abriu, foi o primeiro jogo dos grandes, Palmeiras e Santos. A única saudade que deu foi a saudade do gol, né? Que não aconteceu. Você gostou do clássico? Não. Eu também não. Eu achei uma bosta, falando a Não verdade. gostei do clássico. Não gostei do clássico, porque o Palmeiras, mesmo jogando em casa, podendo se valer do Santos, está bem desfalcado, que o São Paulo, ele, Verdade. né, Pô, fez poupou alguns jogadores importantes, incluindo o artilheiro do campeonato e o melhor jogador do time, na minha opinião, que é o Sanches. E o Palmeiras, para variar, quando não consegue fazer o gol, ele começa com aquele bumba meu boi, Sim. né? Eu queria destacar alguns pontos do Palmeiras. A fluência do meio-campo não foi das melhores, ainda que a formação me agrade. Que quando você tem um volante de contenção como o Thiago Santos, você tem o Moisés sendo o segundo volante e um primeiro armador. Conforme a gente pediu aqui. Como a gente falou isso, para jogar com um volante de ofício só, e o Filipão tentou isso, e o Rafael Veiga como armador, né? O Rafael Veiga não tem personalidade para jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras e em nenhum clube do tamanho do Palmeiras. Ele passa essa impressão. E é bom jogador, né, cara? Meia canhoto, bom de bola Mas parece que ele tá parada. doidinho para ser emprestado de novo pro Curitiba ou pro Atlético do E Paranaense. ele tem que lembrar que tem só uns 8 concorrentes pra vaga dele, viu, Ele joga negada? como se fosse um amistoso. Como se fosse... Não chama o jogo. Não, teria que ter chamado. É. Por isso que o Dudu não foi tão acionado. O Matheus Ribeiro jogando de lateral marcou o Dudu, gente. Isso é o fim do mundo. Eu tô começando a achar que o Veiga sofre da síndrome de Paulo Baier, viu? Sim, o eterno Criciúma e Goiás, né? Exato. Pra quem não lembra, foi um lateral que jogou, lateral meia, que jogou de 1870 até 2013, mais ou menos. Ele começou a jogar com 18 anos, parou por volta dos
130, 140 anos. E era bom jogador. Muito bom Foi um jogador. dos jogadores que mais fez gols em campeonatos brasileiros, Ele é campeonato o- dificílimo. Ele é o terceiro artilheiro do brasileiro. Mas em time grande não é implacável. Não. Tivemos uma briga Gustavo Henrique e Moisés. Ambos serão denunciados pelo TJD e podem pegar suspensão. Jogadores importantes, principalmente o Gustavo Henrique para o Santos. Acho que o Palmeiras só teve intensidade a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Como você disse, Carlão, na base do Bumba Meu Boi, na base do O chuveirinho. velho abafa. Dudu É. na ponta faz aquele salseiro, Sim. porque é o grande jogador mesmo do Palmeiras. Sim, é um craque. Na Palmeiras contrata, mas É bola no depende Dudu. do É bola no depende do Dudu. O E Felipe aí bola Pires na foi... área, né? O Felipe Pires foi engolido pelo Copete. Sentiu o ali. clássico, viu? Não jogou nada, sentiu o clássico. Eu não vou mais falar do Borja, tá? Eu Ah, acho não. que já deu, já foi legal. Ele perdeu 3 gols feitos. Houve também um pênalti favorável ao Santos não dado. O placar moral seria 1-0 Palmeiras pelas chances que o Palmeiras teve. O Everson fez 3 ou 4 defesas. Como o Santos contrata bem goleiro, né? Contratou muito bem. O Everson... O Everson fechou o gol. Fechou o Não, gol. foi muito bem. E eu queria já emendar o Santos, então. Sim, por favor. Vamos falar do O Cuevas Peixão. não jogou nada. Nada, rigorosamente Não jogou nada. nada. Muito mal. Mas o aspecto positivo para mim do Santos é o seguinte. O time estava sem o seu artilheiro, Sem o Vitor sem o Ferraz. Sanches, sem o bom lateral Vitor Ferraz, Sim. sem o titularíssimo Alisson. O nosso MMA o que o Alisson. Santos mostrou? Padrão. O que faltou lá em Ribeirão Preto sobrou no Allianz Arena, né? O Santos teve quase 70% de posse de bola, Isso Carlão. mostra o trabalho do São Paulo. Com o time todo remendado, o time teve padrão, Com um elenco que não é nenhuma maravilha, Não vamos é. concordar. soube suportar a pressão e foi bom para testar o Everson, né? Que segurou muito debaixo das traves. Everson, mais uma vez. Mas, Salva o Santos. desculpa falar, viu, Everson? Vanderlei é o titular. Vandeusley, vamos lembrar disso. Carlão, a gente que assiste futebol já tem uns dias, assim, uns 30 Só uma anos. última coisa do Santos, Por favor. que eu olhei aqui na pauta rapidinho, Ah, eu estava esqueci. esquecendo. Hum. Jean Lucas estreou muito bem esse menino que veio do Flamengo, viu? Gostei dele. Pituca que não fica esperto, hein? Vai perder a vaga, hein, malandro? Acho difícil, Pituca joga bola. Joga a bola, é. O Santos, pelo menos nessa Joga a posição, bola. está bem servido. E assim, nós notamos uma coisa que você, amigo ouvinte, amigo youtuber, amigo internauta, deve ter percebido. 270 minutos, 3 vezes 90, para quem é ruinzinho de matemática. 3 jogos envolvendo 4 clubes grandes e um mísero gol. Que é isso? E nesse jogo que saiu esse um gol, Nossa senhora, foi foi tristeza. o jogo mais feio da rodada ainda. Ah, todos foram ruins. E em igual qualidade de porcaria. Mas a gente vê o que nas equipes no geral, tirando aí o Santos que mostra algo. Não é que o Santos está jogando muito bem, é que o Santos joga um pouquinho melhor do que os outros, então a gente acha que é uma maravilha. O Santos não é uma maravilha. O Santos joga futebol 6,25. O problema é que os outros 3 estão jogando futebol 3,80. Essa é a questão. Não é que o Santos é muito bom, é que os outros estão muito ruins, né? Mas a primeira coisa que eu percebo é falta de padrão tático nas equipes. Exatamente. Falta de padrão. É, aquela Excetuando-se o mesma- Santos, que a gente acabou de falar, que Sim. mesmo desfalcado jogou da mesma forma, manteve a mesma posse de bola. Sim. Os outros times não têm padrão. Mudou 1, 2 peças já. O Corinthians parecia um amontoado de jogadores. Nossa, foi bastante, foi Amontoado de bem jogadores. perdido. Mas aí entra na pré-temporada, viu, Léo? Eu acho, porque assim, esse ano, como a gente vai ter Copa América aqui no Brasil, ninguém tá falando, mas vai ter Copa América aqui. Você vê como o pessoal tá preocupado com a Copa América. Sabe qual é a importância que eu dou pra Copa América? Porra nenhuma, tá? Foda-se. Pré-temporada, gente, é muito importante para você colocar jogador em condições técnicas, para o seu treinador poder treinar as melhores formações, verificar as melhores possibilidades, principalmente dos jogadores que estão chegando, e todos os times contrataram bastante nessa temporada. O Corinthians contratou 12, o São Paulo contratou 6 ou 7, o Santos 6 ou 7, o Palmeiras menos, mas também o Palmeiras já tem 150, né?
E assim, e aí é difícil realmente ter padrão. E a parte física, né? Sim, Os jogadores se machucando. O Reinaldo, com 12 minutos, 12, 13 minutos de jogo, saiu. o São Paulo teve 6 desfalques por contusão muscular. E teve uma coisa que a gente não colocou na nossa pauta, mas eu lembrei agora aqui de bate-pronto. O Corinthians vai fazer amanhã, quarta-feira, o seu 12º jogo da temporada. O Santos vai fazer hoje o 11º. Em pouco mais de 30 dias, gente. Não tem como, não aguenta. O Paulistão também está muito inchado, muitos jogos. Mais 12 rodadas de primeira Eu estava fase. falando aqui agora há pouco, eu achei Sim. muito interessante. Já está na hora de dividir as 16 equipes do Paulista em 2 grupos de 8. Você só joga com o seu grupo. Isso Joga já diminui umas 3 5 rodadas. partidas fácil. Então, e aí você coloca esses 10, 15 dias para pré-temporada para você oferecer um espetáculo melhor. Mas não interessa o espetáculo melhor. A dona do futebol brasileiro quer ter 500 jogos para passar por ano, porque o futebol é o que sustenta a Rede Globo hoje, ao lado daquela maravilha chamada Big Brother. Então, você que gosta de futebol vai continuar vendo São Paulo e Oeste para 3 mil pessoas, Santos e Mirassol, Corinthians e, sei lá, fundo do quintal, o elenco do Palmeiras de 200 milhões jogando contra ninguém no Allianz ou no interior em campo esburacado. Então é isso. Calendário porcaria, sem pré-temporada, técnicos que sabem que se perder 4 partidas o que acontece? Rua. Cata online pra ele. Então a gente continua vendo este lixo de campeonato paulista. E só confirmando o que você falou, Sim. a única quarta-feira do ano que a Globo não passou futebol e outra emissora passou, eles tomaram um pau de audiência. Já estão até... Da Rede TV, né? Exatamente. Então, assim, não tenham esperança. Vai continuar a mesma porcaria de sempre. Exatamente. Mas vamos falar de coisas divertidas. Tem jogos no meio da semana. O Tem Santos 10 está jogos. em campo daqui a O pouco. Santos vai em campo daqui a pouco. Ó, nós estamos Vamos falando terminar antes. logo o programa que você vai perder o jogo do seu time, hein? Vou ver no YouTube. Ai, que vida. Puta, pago 300 conto de Premiere pra ver no YouTube. Uma maravilha. Santos enfrenta o River do Uruguai. Eu iria de 3-0 Santos, mas fiquei sabendo que não vai ter O torcida. Santos vai pagar uma punição por causa do jogo contra o Independiente. Então 2-0, porque a equipe joga com menos tesão, sem torcida. Sim. 2-0. Eu, para não ir igual a você, eu vou de Santos apenas 1-0, gol dele, o mestre, o gênio, o mito, Jean Mota. Agora ele não vai fazer. Você tem que criticar para ele fazer o gol. É verdade, é verdade. Na próxima Meto Pau, teremos um jogo barra pesada em El Cilindro de Avejaneda. O Corinthians vai enfrentar o Racing e a temida La Guardia Imperial, a torcida mais apaixonada da Argentina. Posso pular esse palpite? Pula não, filho. Seja homem, rapaz. Seja homem. Se fosse qualquer outro time, eu ia falar 2-0 Racing, né? Uhum. Mas como é o Corinthians, tem uma mística, São Jorge. Só 1-1. Eu diria Racing Clube de Avejaneda 1, Corinthians 0 e fora da Sul-Americana porque deu muito azar no sorteio. Sendo honesto, o seu palpite é bem melhor. Eu acho que eu também. Eu tô sendo bem honesto. A Sociedade Esportiva Palmeiras joga contra o Ituano. Eu nem sei, é no Novelli Júnior ou é aqui no Allianz, É aqui. no Allianz Porco? É aqui. É aqui? Ixi. Mas o Palmeiras vence, mas também nem vai se esforçar muito. Os meninos já estão pensando no carnaval, para Sim. poupar as energias, né? É, eu 2 a sei as 0. energias que eles estão poupando, viu? 2-0. 2-0 Palestra. 2-0 Palestra, eu diria Palestra 1, 2, 3. Ituano 0. Quem é? Quem são os nossos personagens da rodada? Então, eu gostaria que você falasse do Nutella dessa vez. Sempre eu tenho que falar do Nutella agora. Não, eu vou entrar com a minha diabetes agora. O Nutelinha da rodada é ele, Gonzalo Assassino Açougueiro Carneiro. O rapaz. De bom carneirinho não teve nada. Não, né? carneiro. Pareceu lobo mal. Tá mais pra lobo mal mesmo. Boa, bem lembrado. Todas essas coisas combinam antes, cacete. Você deu uma entrada assassina no Rafael Carioca, um ótimo lateral esquerdo do RB Brasil. Por isso, o prêmio de Nutelinha vai pra você, Carneiro. Você devia ter tomado uns 3 meses de suspensão. Nutelinha apelão. Apelão, apelou, Porque perdeu. o menino tava entortando lá. Sim, Ele quase acabou quebrou com as o costas do Igor. Foi mesmo, o moleque quase sentou a bunda no chão. E o nosso raiz da rodada? É ele.
Rafael Carioca. Não tinha como ser outro. Não tinha, porque olha, ele foi pra cima, entortou, quebrou coluna de lateral, tomou bonito. porrada desleal, voltou pro jogo, teve uma infelicidade, coitado, foi parar no hospital porque teve um choque, mas Sim, aí, um choque de cabeça, aí não foi um foi acidente acidente. de profissão, né? Sim, sim. Não teve maldade do menino, do próprio Igor. E ele merece, ele é merece. o raiz da rodada. Ele é o raiz. Rafael Carioca, lateral esquerdo do RB. E a gente hoje vai fazer um encerramento diferente. Vocês já perceberam que eu, principalmente, o Carlão, às vezes, a gente usa exclamação, interrogação, palestra 1, 2, 3. E isso sempre foi uma imitação nossa de um grande jornalista. Um ícone. Um ícone da imprensa esportiva paulista, Roberto Avalone, que nos deixou ontem aos 72 anos. Roberto Avalone tinha mais de 50 anos de profissão. Foi o cara que inventou a página de esportes do Estadão, que depois virou o JT. Trabalhou muitos anos no maravilhoso Mesa Redonda, que quando a gente não tinha internet, molecada, era no Mesa Redonda que a gente se informava de tudo, com Flávio Prado, com Vanderlei Nogueira e todos esses. Queria assistir Melhor Momento, os Sim, gols, era ali. era ali. Não tinha outra opção. Não tinha YouTube, não tinha Globo Esporte, não. E o Avalone nos deixou ontem uma perda muito grande e nós vamos continuar homenageando ele aqui com exclamação, com gols do palestra, com parem as máquinas, certo? E então a gente deixa aí um abraço para a família, para os amigos, para o pessoal mais próximo e as homenagens continuarão. É isso mesmo, ficamos por aqui hoje. Avalone, obrigado por tudo, viu? Você Valeu. sabia tudo de futebol e trazia muita alegria, muito bom humor. Você é uma referência pra gente. Sim. Você nos alegrou muito e você vai estar sempre no nosso coração. É isso aí, galera. Valeu!